Cuidei do meu marido doente por anos. No dia do funeral, cheguei em casa e encontrei meu filho, a esposa dele e um advogado me esperando na sala de estar. Eles leram um testamento. A casa é para o meu filho construir sua nova família. Para minha esposa, é hora de seguir em frente. Você tem 24 horas para sair. Saí sem dizer uma palavra. De onde você nos assiste hoje? Deixe sua cidade nos comentários. Curta e se inscreva. Permitam-me que me apresente. Sou Mercedes Vaz, tenho 58 anos. E até 3 dias atrás eu acreditava que conhecia minha família. Mas acontece que, depois de 33 anos de casamento e 2 anos cuidando de Eduardo enquanto o câncer o consumia vivo, minha recompensa foi ser expulsa da minha própria casa pelo meu filho como se fosse uma estranha. Eduardo morreu numa terça-feira de novembro. O funeral foi numa quinta, e na sexta-feira, quando voltei de me despedir das minhas vizinhas que tinham me trazido flores, encontrei Alexandre, meu filho de 30 anos, sentado na minha sala com Patrícia, sua esposa, e um homem de terno que se apresentou como Dr. Lacerda, advogado. "Mãe, sente-se", disse Alexandre, evitando meu olhar. "Precisamos conversar." Eu permaneci de pé. Depois de 2 anos limpando vômito, trocando fraldas de um homem adulto e dormindo 3 horas por noite, eu tinha aprendido a ler as situações rapidamente. "Seu pai deixou um testamento", continuou Patrícia com aquele sorriso falso que sempre me tirava do sério. "O Dr. Lacerda nos entregou esta manhã." O suposto advogado abriu uma pasta e começou a ler com voz monótona. "Eu, Eduardo Vaz, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo a casa da família e todos os meus bens ao meu filho Alexandre, para que possa formar sua própria família. A minha querida esposa Mercedes, agradeço os anos compartilhados, mas é hora de ela seguir em frente com sua vida." Fiquei ali, digerindo aquelas palavras como se fossem pedras. Eduardo, o homem que me dizia "eu te amo" todas as noites antes de dormir, havia me deixado sem nada. "Você tem 24 horas para arrumar suas coisas pessoais", acrescentou Patrícia, incapaz de disfarçar a satisfação na voz. Alexandre finalmente me olhou. "Mãe, se você quiser, pode ficar no quartinho do depósito. Patrícia e eu ficaremos no quarto principal agora. O quartinho do depósito, o cômodo úmido onde guardávamos as caixas de Natal." Não disse uma palavra. Simplesmente peguei minha bolsa, meu casaco e saí pela porta principal. Ouvi Patrícia sussurrar. "Você acha que ela aceitou numa boa?" A resposta eles conheceriam muito em breve. Mas antes eu precisava me lembrar de algo que Eduardo havia me dado há 3 dias. Caminhei pelas ruas do nosso bairro como uma sonâmbula. 33 anos vivendo ali, conhecendo cada rachadura da calçada, cada árvore, cada vizinho. E agora eu era uma forasteira na minha própria vida. Parei em frente à casa da minha irmã, Esperança. Ela abriu a porta e imediatamente soube que algo estava errado. "Mercedes, o que aconteceu? Você está péssima. Posso ficar aqui esta noite?" Perguntei, surpresa com a rouquidão da minha voz. Esperança me puxou para dentro de casa e preparou um chá, enquanto eu contava tudo. Seu marido, Carlos, chegou do trabalho e ouviu a história com a mandíbula travada. Esse rapaz atrevido", disse Carlos, controlando sua linguagem. "Depois de tudo que você fez por Eduardo, depois dos sacrifícios." "Não entendo", murmurou Esperança. "Eduardo não era assim. Ele te adorava." Foi então que me lembrei de algo estranho dos últimos dias de Eduardo. Ele estava no hospital, conectado a todas aquelas máquinas, e de repente ficou muito ansioso. "Mercedes", ele me disse, segurando minha mão com uma força que me surpreendeu. Na gaveta da minha escrivaninha, a de baixo, à esquerda, há um envelope azul. "É importante." Eu assenti, pensando que eram instruções para o funeral ou algo médico. Mas depois, com toda a dor e os preparativos, esqueci completamente. "Esperança", eu disse de repente. "Preciso voltar para casa." "Você está louca? Eles te expulsaram." "Não. Eu vou amanhã cedo, antes que eles acordem.
Há algo que Eduardo queria que eu encontrasse. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada pensando nos últimos 2 anos. Em como Alexandre visitava cada vez menos, em como Patrícia sempre tinha alguma desculpa para não ajudar, em como eu me transformei em enfermeira, cozinheira e faxineira 24 horas por dia. No início, Alexandre se preocupava, trazia remédios, ficava algumas noites para me ajudar, mas gradualmente as visitas se tornaram mais espaçadas. Primeiro uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois só quando eu ligava desesperada. E então começaram os pedidos de dinheiro. Mãe, estou com alguns problemas financeiros temporários, ele me dizia. Patrícia e eu precisamos de ajuda com a entrada do apartamento. É só um empréstimo. Mas nunca eram empréstimos. Ele nunca me devolvia nada e os valores se tornavam cada vez maiores. Mãe, eu tenho minha própria vida, ele dizia quando eu pedia ajuda com Eduardo. Além disso, temos nossos próprios gastos. Patrícia está tentando engravidar e os tratamentos são caros. Tratamentos que, agora eu percebia, nunca haviam resultado em gravidez alguma. Às 5 da manhã me levantei. Esperança me emprestou as chaves do carro. Tenha cuidado, ela disse. Já não importa o que pensem de mim, eu respondi. E me surpreendi ao perceber que era verdade. Cheguei em casa. Ainda era a minha casa. Quando o sol apenas pintava as janelas de dourado, tudo estava silencioso. Usei minha chave, perguntando-me se já a teriam trocado. A porta se abriu. Entrei como uma ladra na minha própria casa. Subi as escadas, evitando os degraus que rangiam. No meu quarto, o que agora era de Patrícia, consegui ver as coisas dela já espalhadas na minha penteadeira, seu perfume caro impregnando o ar onde por 33 anos só havia cheirado a Eduardo e a mim. Desci para o escritório de Eduardo. A escrivaninha ainda estava exatamente como ele havia deixado. Abri a gaveta de baixo à esquerda com mãos trêmulas e lá estava, um envelope azul com meu nome escrito na caligrafia trêmula de seus últimos dias. Abri, e dentro do envelope havia outro testamento, o verdadeiro. Eu, Eduardo Vaz, certifico que este é o meu último testamento, redigido por mim na presença do tabelião José Maria Alves, em 20 de outubro de 2025. A data era de apenas um mês antes de sua morte. Eduardo havia feito este testamento em segredo, provavelmente suspeitando de algo. Lego todos os meus bens, incluindo a casa da família, as contas bancárias e os investimentos, à minha amada esposa Mercedes Vaz. Ela foi minha companheira, minha cuidadora e a melhor mãe que nosso filho poderia ter. Tudo é dela por direito próprio. Continuei lendo com as lágrimas embaçando minha visão. Eduardo havia deixado instruções específicas. A casa, as contas do banco, até o dinheiro do seguro de vida. Tudo era meu. Alexandre receberia uma quantia menor quando completasse 35 anos, para que aprenda o valor do trabalho e da responsabilidade antes de receber uma herança significativa. Havia uma nota adicional que me partiu a alma. Notei que Alexandre tem pedido dinheiro constantemente e suas visitas coincidem apenas com suas necessidades financeiras. Espero estar errado, mas se minha esposa está lendo isto, é porque alguém tentou enganá-la com documentos falsos. A última parte me fez chorar. Mercedes, meu amor, lute pelo que é seu. Não permita que ninguém a faça se sentir menor do que você é. Uma mulher forte, inteligente e merecedora de respeito. Se Alexandre realmente precisar de ajuda, que a peça honestamente, não que tente roubá-la. Eu te amo para sempre, Eduardo. Ouvi passos lá em cima. Eles estavam acordando. Peguei o testamento e saí de casa correndo como se o diabo me perseguisse. Mas, pela primeira vez em 3 dias, eu não corria fugindo. Corria em direção a algo. Esperança me esperava na cozinha com café e pão doce. Encontrou o que procurava? Mostrei-lhe o testamento. O rosto dela passou por uma dezena de emoções diferentes. Então, o outro documento era falso, completamente falso. A raiva começou a crescer no meu peito como um fogo. Meu próprio filho Esperança,
Meu próprio filho me roubou. Carlos leu o testamento por cima do meu ombro. Mercedes, isso muda tudo. Você precisa de um advogado. Um bom. Você conhece algum? Sim. O Dr. Fernando Matos é o melhor advogado de heranças da cidade e odeia fraudes familiares. Liguei para o Dr. Matos da Casa de Esperança. Sua secretária me deu 1 hora para aquela mesma tarde. Traga toda a documentação que tiver, ela disse, e prepare-se para lutar. Enquanto esperava a hora da consulta, liguei para o meu banco. Queria saber o status das contas que Eduardo e eu compartilhávamos. Senhora Vaz? Me disse a caixa que me conhecia há anos. Que bom ouvir sua voz. Queríamos oferecer nossas condolências. Obrigada, Lúcia. Preciso saber sobre as contas minhas e do meu marido. Houve uma pausa. Senhora, ontem à tarde, seu filho veio com documentos legais. Ele transferiu tudo para o nome dele. O mundo parou. Tudo? Tudo, senhora. Sinto muito. Ele tinha a documentação apropriada. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Não apenas haviam falsificado um testamento, mas também haviam roubado meu dinheiro. Alexandre havia planejado isso com cuidado, muito cuidado, mas havia cometido um erro que lhe custaria muito caro. O doutor Fernando Matos era um homem de uns 60 anos, com cabelo grisalho e olhos que não perdiam um detalhe. Seu escritório estava cheio de livros de leis e tinha aquela atmosfera séria que inspira confiança. Ele leu o testamento verdadeiro 2 vezes antes de falar. Senhora Vaz, este é um caso clássico de fraude de herança. Seu filho e sua nora podem enfrentar acusações criminais graves. Quão graves? Fraude, falsificação de documentos, roubo. Estamos falando de vários anos de prisão para cada um. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. Meu filho na prisão por me roubar. No entanto, continuou o advogado, recuperar seus bens vai levar tempo. Os processos legais são complexos, especialmente se eles já transferiram o dinheiro do banco. Quanto tempo? Para congelar as contas e impedir mais transferências, alguns dias. Para recuperar tudo completamente e resolver o caso, podem ser meses, até mais de 1 ano. Eu não tenho 1 ano, eu disse. Eu não tenho nem onde morar. O Dr. Matos me estudou com atenção. A senhora tem algum lugar para ficar enquanto isso? Com minha irmã, mas não posso abusar da hospitalidade dela indefinidamente. Ele assentiu, tomou notas. Vou solicitar uma ordem judicial imediata para congelar todas as transferências. É possível que consigamos recuperar o dinheiro antes que eles o gastem. Quanto à casa, eu quero que eles saibam que eu sei a verdade. Eu o interrompi. Quero ver o rosto deles quando perceberem que o plano fracassou. O advogado sorriu pela primeira vez desde que cheguei. Senhora Vaz, acho que a senhora e eu vamos nos dar muito bem. Saí do escritório do doutor com um plano. Primeiro, iríamos confrontar Alexandre e Patrícia com evidências. Segundo, recuperaríamos tudo o que foi roubado. Terceiro, o terceiro eu guardaria para depois. Naquela noite, Esperança me ajudou a me preparar para o confronto do dia seguinte. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou, enquanto passava meu melhor vestido preto. Esperança. Eu cuidei de Eduardo durante sua agonia. Troquei suas fraldas, limpei seu vômito, fiquei acordada noites inteiras ouvindo sua respiração difícil. Eu fiz isso por amor, mas também porque pensei que minha família me valorizava. Eu me pus em frente ao espelho. A mulher que me olhava havia perdido peso nos últimos dias. Tinha olheiras, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que eu não via há anos. Alexandre pensa que sou uma velha tola e indefesa. Patrícia pensa que pode me manipular com aquele sorriso falso. Os dois vão descobrir que se enganaram completamente. Às 9 da manhã seguinte, o Dr. Matos me buscou em seu carro. No banco de trás, levávamos cópias do testamento verdadeiro e uma ordem judicial temporária que congelava todas as contas bancárias. Pronta? Ele perguntou quando estacionamos em frente à minha casa.
Respirei fundo. Pronta. Toquei a campainha. Patrícia abriu a porta de roupão, com o cabelo despenteado. Sua expressão mudou de aborrecimento para surpresa quando me viu. Mercedes, o que você está fazendo aqui? Já dissemos que... Eu vim buscar o que é meu, eu disse, empurrando a porta e entrando com o Dr. Matos atrás de mim. Alexandre desceu as escadas apressadamente. Mãe, você não pode entrar assim. Esta não é mais a sua casa. Você está certo, eu disse, saboreando a confusão no rosto dele. Não é sua casa, é nossa casa, porque acontece que seu pai deixou um testamento verdadeiro. O rosto de Patrícia ficou branco como papel. Isso é impossível, gaguejou Alexandre. Nós temos o testamento oficial. O Dr. Matos sacou os documentos. Vocês se referem a esta falsificação? Ele perguntou, mostrando cópias do testamento falso. Porque temos evidências de que o Dr. Lacerda, que os visitou, não existe. Não há advogado registrado com esse nome em todo o estado. Patrícia desabou no sofá. E então eu lhes disse algo que os perseguiria para sempre. Durante 2 anos comecei, minha voz fria como gelo. Vocês me viram me tornar uma sombra de mim mesma cuidando de Eduardo. Me viram chorar quando a dor era tão forte que ele gritava à noite. Me viram perder peso, perder sono, perder a esperança. Patrícia não conseguia me olhar nos olhos. Alexandre tentou interromper, mas eu o cortei com um gesto. E durante esses 2 anos, enquanto eu me matava cuidando do seu pai, você já estava planejando me roubar. Há quanto tempo você está com dívidas de jogo, Alexandre? Vi o rosto dele mudar pela primeira vez. Parecia realmente assustado. Não sei do que você está falando. Estou falando dos 80 mil reais que você deve ao Luiz o Cobra Mendes. Estou falando das ameaças que você tem recebido. Estou falando que você precisava do meu dinheiro não para viver melhor, mas para continuar vivendo. Esperança tinha feito alguns telefonemas depois que encontrei o testamento. Acontece que quando você começa a perguntar por aí sobre os problemas de alguém, a informação aparece rapidamente. Não me interrompa! Gritei quando Alexandre tentou falar. Há 4 dias enterramos seu pai. Há 3 dias vocês me expulsaram da minha casa como um cachorro. E há 2 dias roubaram todo o dinheiro das nossas contas bancárias para pagar suas dívidas de apostador. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de uma pessoa encurralada. O Dr. Matos apresentou uma denúncia criminal. Continuei. Fraude, falsificação, roubo. Você sabe quantos anos de prisão podem dar a vocês por isso? Alexandre se levantou bruscamente. Você não vai nos colocar na cadeia. Somos família. Eu ri. Era uma risada amarga, sem alegria. Família, filho. A família não expulsa a mãe doente para o quartinho do depósito. A família não rouba as economias de uma vida inteira. A família não falsifica testamentos para pagar dívidas de jogo. O Dr. Matos falou pela primeira vez desde que entramos. Vocês têm 2 opções. Primeira, devolvem tudo imediatamente. A casa, o dinheiro, as propriedades, e consideraremos não apresentar acusações criminais adicionais. Segunda, vamos a julgamento, e quando forem declarados culpados, irão para a prisão, e ainda assim, terão que devolver tudo. Patrícia parou de chorar subitamente. E se devolvermos tudo, não vão nos colocar na cadeia? Eu já apresentei as acusações básicas, respondeu o advogado. Mas posso falar com o promotor para reduzir as acusações, se cooperarem completamente. Alexandre andava pela sala como um animal enjaulado. Precisamos de tempo para pensar. Não, eu disse firmemente. Vocês já tiveram seu tempo. Decidiram usar esse tempo para me roubar enquanto eu chorava pelo meu marido. Agora vocês têm 2 horas. 2 horas? Exclamou Patrícia. 2 horas para devolver o acesso às contas bancárias, para me entregar a escritura da casa, para começar a desfazer esta fraude. Se em 2 horas vocês não tiverem feito isso, o Dr. Matos apresentará todas as acusações criminais sem possibilidade de negociação. Eu me dirigi à porta, depois parei.
Ah, mais uma coisa, Patrícia. Tire suas coisas do meu quarto. E se eu descobrir que está faltando algo, qualquer coisa, dos pertences de Eduardo ou meus, isso será mais uma acusação de roubo. Saímos de casa, deixando-os ali, derrotados e assustados. No carro, o Dr. Matos me perguntou: a senhora realmente vai perdoá-los se devolverem tudo? Sorri, mas não era um sorriso amável. Eu não disse que ia perdoá-los. Eu disse que o senhor falaria com o promotor sobre reduzir as acusações. Qual é a diferença? A diferença, doutor, é que há maneiras de fazer justiça que não exigem apenas tribunais. 1h30 depois, meu telefone tocou. Era Alexandre. Mãe, decidimos cooperar, mas precisamos de mais tempo para... Não há mais tempo, eu o cortei. O banco fecha em 1 hora. Ou vocês resolvem isso hoje, ou amanhã lerão seus nomes no jornal como criminosos. 2 horas exatas após o nosso ultimato, eu tinha o controle total das minhas contas bancárias restaurado. Patrícia tinha arrumado suas coisas e ido embora. Alexandre me entregou as chaves da minha casa com as mãos trêmulas. E agora? Ele perguntou. Agora? Eu disse. Você vai aprender que as ações têm consequências e que sua mãe não é a mulher fraca que você pensava que era. Naquela noite, pela primeira vez em 4 dias, dormi na minha própria cama, mas não dormi tranquila porque havia descoberto algo que me inquietava. O tal Lacerda tinha sido muito profissional, muito crível, e isso me fazia pensar que Alexandre não havia sido a primeira vítima dessa fraude. Talvez nem sequer tivesse sido o cérebro por trás dela. Os dias seguintes foram estranhos. Acordar em minha casa, preparar café na minha cozinha, sentar na minha sala. Tudo era meu novamente, mas parecia diferente, como se eu tivesse voltado de uma viagem muito longa para um lugar que já não era exatamente o mesmo. Alexandre não havia ligado novamente desde que recuperei meus bens. Patrícia, segundo minhas vizinhas, tinha se mudado para a casa da mãe dela do outro lado da cidade. E eu fiquei sozinha com meus pensamentos e uma suspeita que crescia a cada dia. Porque vejam bem, recuperar meus bens havia sido apenas o primeiro passo. O segundo passo era entender como um jovem endividado até o pescoço tinha conseguido acesso a um advogado tão convincente e a documentação tão profissional. 1 semana depois de recuperar minha casa, recebi uma visita inesperada. Minha vizinha da frente, Dona Dalva, tocou minha porta com um bolo de fubá com goiabada e cara de preocupação. Mercedes, minha filha, como você está? Ela perguntou, entrando na minha cozinha como havia feito por 20 anos. A quadra inteira está falando do que aconteceu. O que exatamente estão dizendo? Perguntei, servindo café. Dalva se ajeitou na cadeira onde costumava sentar quando vínhamos fofocar aos sábados de manhã. Que Alexandre e Patrícia tentaram te roubar a casa, que falsificaram papéis, que... Ela baixou a voz. Que um advogado veio e os ameaçou com a cadeia. Suspirei. Em um bairro onde todos nos conhecemos há décadas, os segredos duram aproximadamente 24 horas. É verdade, admiti. Meu próprio filho tentou me deixar na rua. Dalva balançou a cabeça com tristeza. Ai, Mercedes, os filhos de hoje não têm coração. Meu Roberto também. Ela parou como se tivesse dito algo que não devia. Seu Roberto também o quê? Dalva olhou para a xícara de café como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Nada, esqueça. Mas eu não ia esquecer. Dalva havia sido minha confidente por 2 décadas. Eu sabia quando ela estava me escondendo algo. Dona Dalva, você me conhece desde que a ajudei quando Roberto quebrou a perna jogando bola. Diga-me, o que está acontecendo? Ela suspirou profundamente. Roberto me pediu para emprestar dinheiro para um negócio. Muito dinheiro. Tudo que tenho guardado para minha velhice. Para que negócio? Ele diz que é para abrir um restaurante com uns sócios. Mas Mercedes... A voz dela falhou. Encontrei papéis no quarto dele, dívidas de jogo, milhares de reais que ele deve aos mesmos agiotas que o seu Alexandre. Meu sangue gelou. Roberto, o filho de Dalva, era como meu segundo filho.
Eu o tinha visto crescer. Eu o tinha cuidado quando Dalva trabalhava em turnos duplos para criá-lo depois que o marido a abandonou. Você já disse que não? Eu disse que ia pensar. Mas Mercedes, se eu não der o dinheiro, ele diz que vai perder o apartamento, que os agiotas vão... Ela não conseguiu terminar a frase. Lá estava, outro filho adulto com problemas de jogo, manipulando emocionalmente a mãe para conseguir dinheiro. E o que era ainda mais inquietante, os mesmos agiotas. Dona Dalva, eu disse, pegando suas mãos enrugadas entre as minhas. Você se lembra do que eu te disse quando Eduardo adoeceu? O que você me disse, Mercedes? Às vezes, amar alguém significa não dar o que ele pede, mas o que ele precisa. Dalva assentiu lentamente. Roberto não precisa do seu dinheiro. Precisa de ajuda profissional para o vício em jogo e precisa aprender que as mães não somos responsáveis por consertar os problemas que nossos filhos adultos criam. Naquela tarde, depois que Dalva foi embora, prometendo que não daria nenhum centavo a Roberto, liguei para o Dr. Matos. Mercedes, como está? Algum problema com a recuperação dos seus bens? Não, doutor. Tudo isso está resolvido. Mas tenho uma pergunta diferente. Seria possível investigar se o falso Dr. Lacerda apareceu em outros casos semelhantes? Houve uma pausa. A senhora suspeita que isso é parte de algo maior? Eu suspeito que meu filho não foi inteligente o suficiente para inventar toda essa fraude. Alguém apenas forneceu o Dr. Lacerda e os documentos falsos. Alguém que provavelmente já fez isso antes. É uma teoria interessante. Deixe-me fazer alguns telefonemas. O Dr. Matos me ligou de volta 2 dias depois. Mercedes, a senhora estava certa. Encontramos pelo menos 3 casos a mais nos últimos 18 meses onde apareceu o mesmo Dr. Lacerda com testamentos falsos. Todos seguem um padrão similar. Filho adulto com problemas financeiros, mãe viúva mais velha com propriedades e todas usaram os serviços da mesma funerária. Como o senhor soube? Porque durante o funeral de Eduardo, o diretor Roberto Silva me fez perguntas pessoais demais sobre minha situação financeira, meus planos futuros, minha relação com Alexandre. Naquele momento, pensei que era compaixão profissional, mas agora soa como coleta de informações. Mercedes, acho que a senhora descobriu algo muito importante. Naquela noite, sentei na escrivaninha de Eduardo e comecei a escrever, não apenas minha história, mas um plano. Se havia uma rede organizada se aproveitando da dor de viúvas mais velhas, eu seria quem a exporia. Mas eu não sabia que, ao começar essa investigação, descobriria que o problema era muito maior do que eu havia imaginado e que alguém já estava me vigiando. 3 dias depois da minha conversa com o Dr. Matos, decidi ir diretamente à fonte. Eu tinha que falar com Roberto Silva, o diretor da funerária São Rafael. Cheguei sem hora marcada no meio da manhã, quando sabia que ele estaria menos ocupado. A funerária tinha aquela atmosfera solene que sempre me pareceu reconfortante, mas agora me parecia sinistra. Roberto Silva me recebeu com aquele sorriso profissional que eu havia confundido com compaixão durante o funeral de Eduardo. Senhora Vaz, que surpresa vê-la! Em que posso ajudá-la? Roberto, eu queria agradecer pessoalmente por todos os serviços durante o funeral de Eduardo. Foi um momento muito difícil. Claro, senhora. É nossa honra servir as famílias em momentos tão delicados. Sentei-me na cadeira em frente à escrivaninha dele, notando como seus olhos avaliavam meu estado emocional, minhas roupas, até minha bolsa. Roberto, tenho uma pergunta estranha. O senhor conhece muitos advogados especializados em heranças? Vi um brilho de tensão nos olhos dele. Por alguma razão em particular? Bem, depois do funeral, um advogado apareceu na minha casa. Ele se chamava Dr. Lacerda. Disse que Eduardo havia deixado um testamento, mas acontece que era falso. Roberto forçou uma expressão de surpresa. Que terrível! A senhora acredita que alguém tentou te aplicar um golpe? Ah, tenho certeza disso. Acontece que meu filho havia contratado este falso advogado para roubar minha herança. Seu filho?
Senhora, isso é chocante. É, não é? O que me pareceu mais interessante é que este Dr. Lacerda parecia muito profissional. Tinha documentação convincente, conhecia os termos legais corretos, como se já tivesse feito isso antes. Roberto se moveu desconfortavelmente na cadeira. Infelizmente, há pessoas muito hábeis para este tipo de golpe. Exatamente. De fato, eu me perguntava se o senhor tinha ouvido falar de casos similares. Mães mais velhas que foram enganadas pelos próprios filhos com testamentos falsos. Não, que eu me lembre. Não é estranho? Porque o Dr. Matos me disse que havia encontrado outros 3 casos, e em todos apareceu o mesmo Dr. Lacerda. O sangue começou a sumir do rosto dele. Senhora Vaz, eu realmente não saberia nada sobre isso. Não? Nem sequer quando todas as vítimas utilizaram seus serviços funerários? Roberto se levantou bruscamente. Senhora, acho que a senhora está insinuando algo muito sério, sem provas. Não estou insinuando nada, Roberto. Estou afirmando que o senhor tem vendido informações pessoais de seus clientes a golpistas. Essa é uma acusação ridícula. É ridícula? Então, o senhor não se importará que investiguemos seus registros financeiros ou que falemos com outros funcionários sobre suas consultas adicionais. Roberto caminhou em direção à porta do escritório. Senhora Vaz, acho que a senhora deveria ir embora. Eu vou, mas, Roberto, isso não fica por aqui. Quando saí da funerária, eu tinha a confirmação das minhas suspeitas. Roberto Silva estava envolvido até o pescoço. Naquela tarde, liguei para o Dr. Matos para relatar a conversa. A resposta dele me surpreendeu. Mercedes, acho que a senhora deveria saber de algo. Esta manhã, recebi uma ligação de um funcionário da funerária São Rafael, um tal Diego Costa. Ele diz que tem informações sobre as atividades de Roberto Silva. Que tipo de informação? Ele prefere falar pessoalmente. Poderia se reunir conosco amanhã? No dia seguinte, no escritório do Dr. Matos, conheci Diego Costa. Era um homem de uns 40 anos, nervoso, mas determinado. Senhora Vaz, ele me disse, trabalhei na funerária São Rafael durante 5 anos. Nos últimos 2 anos, Roberto Silva começou a fazer algo que me preocupava muito. O quê? Toda vez que atendíamos uma viúva mais velha com propriedades ou economias significativas, ele copiava toda a informação pessoal dela dos nossos arquivos. Nomes, endereços, situação financeira, informações sobre os filhos. Para quê? Diego abriu uma pasta que havia trazido. Porque ele tem um acordo com uma rede de golpistas. Ele vende a informação das viúvas vulneráveis e eles cuidam do resto. Ele me mostrou documentos que me gelaram o sangue, faturas, registros de pagamentos, até fotografias de prontuários de clientes. Minha informação também está aí? Perguntei. Sim, senhora. Seu filho Alexandre pagou R$ 12.000 a Roberto pela sua informação pessoal e pelos serviços do falso Dr. Lacerda. Por que você está me contando isso? Porque minha própria mãe é viúva, senhora, e porque não posso continuar trabalhando para alguém que se aproveita da dor das famílias. O Dr. Matos interveio. Diego está disposto a testemunhar e a fornecer evidências, mas precisamos ser cuidadosos. Se Roberto suspeitar que o estamos investigando, ele pode destruir provas ou fugir. O que o senhor sugere? Uma operação coordenada com as autoridades, mas vai exigir que a senhora atue como isca mais uma vez. Fiquei em silêncio por um momento, processando a informação. Depois sorri. Doutor, estou pronta para terminar isso de uma vez por todas. Mas eu não sabia que Roberto Silva já havia começado a tomar medidas para me silenciar permanentemente. 2 dias depois da nossa reunião com Diego Costa, algo estranho ocorreu. Eu estava no supermercado quando percebi que o mesmo homem havia estado em 3 lojas diferentes que visitei naquela manhã. No início, pensei que era coincidência, mas quando o vi parado do outro lado da rua da minha casa naquela tarde, soube que estavam me vigiando. Liguei imediatamente para o Dr. Matos. Mercedes, saia da sua casa imediatamente. Vá para a casa da sua irmã e não saia sozinha até que eu ligue. O senhor acha que é perigoso?
Eu acho que Roberto Silva está desesperado, e pessoas desesperadas fazem coisas imprudentes. Naquela noite, na casa de Esperança, o Dr. Matos me ligou com notícias perturbadoras. Mercedes, Diego me contatou. Roberto o confrontou hoje no trabalho. Perguntou especificamente sobre a senhora e se havia falado com alguém sobre os arquivos especiais. O que Diego disse? Que não sabia de nada, mas Roberto não acreditou. Disse-lhe que alguns problemas precisam de soluções permanentes. Meu sangue gelou. Ele está me ameaçando? É o que acreditamos, mas também significa que ele está com medo. Pessoas assustadas cometem erros. O que fazemos? Aceleramos nosso plano. Amanhã de manhã, Diego vai ligar para Roberto e dizer que a senhora quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Que está disposta a ficar em silêncio em troca de uma compensação financeira. Roberto vai pensar que pode comprar seu silêncio, e quando ele tentar, nós o teremos gravado admitindo tudo. Na manhã seguinte, da casa de Esperança, ouvi enquanto Diego ligava para Roberto. Chefe, tenho uma informação que vai te interessar. A senhora Vaz me contatou ontem à noite. Ela diz que sabe sobre nossas operações especiais. Houve uma pausa. Depois, ouvimos a voz de Roberto claramente pelo viva-voz. O que ela quer? Ela diz que não quer problemas. Só quer compensação pelo silêncio dela. 50 mil reais e ela esquece tudo que sabe. E o que você disse? Que falaria com o senhor. Mas, chefe, ela sabe muito. Nomes, valores, até tem cópias de alguns documentos. Essa velha intrometida. Está bem, diga a ela que aceito me reunir com ela. Mas nos meus termos. Esta noite, na funerária, depois que fecharem. Só ela. Não é arriscado se reunir aí? Diego, há maneiras de resolver problemas que não exigem negociação. O tom em sua voz me fez tremer. Roberto Silva não estava planejando me pagar. Estava planejando me silenciar permanentemente. Doutor, eu disse quando terminamos a ligação. Isso é muito perigoso. É perigoso, mas também é nossa melhor oportunidade. A polícia estará lá, Mercedes. Eles entrarão no momento em que Roberto admitir algo incriminador ou fizer qualquer ameaça física. E se algo der errado? Nada vai dar errado. Mas precisamos dessa confissão gravada para prender toda a rede. Naquela tarde, me preparei para a confrontação mais perigosa da minha vida. Esperança tentou me convencer a não ir. Mercedes, deixe a polícia cuidar disso. Eles não podem, Esperança. Eles precisam de evidências sólidas de que Roberto está envolvido, e a única maneira de conseguir é se ele se sentir seguro o suficiente para confessar. Às 8 da noite, cheguei à funerária São Rafael. O lugar estava fechado, mas Roberto me esperava em seu escritório. Diego tinha deixado a porta dos fundos aberta para mim. Roberto me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Mercedes, que prazer em vê-la. Roberto, vamos direto ao ponto. Eu sei o que você tem feito, vendendo informações de clientes a golpistas. Meu filho te pagou pelos meus dados pessoais. Essas são acusações muito sérias. Não são acusações, são fatos. Eu tenho documentos, depoimentos, evidências, mas não vim aqui para te destruir. Eu vim fazer um acordo. Roberto relaxou visivelmente. Estou ouvindo. 50 mil reais. Em troca, eu esqueço tudo que sei e nunca mais falo no assunto. E o que me garante que você vai cumprir sua palavra? Que eu não tenho nada a ganhar destruindo seu negócio. Só quero compensação pelo que você me fez passar. Roberto sorriu amplamente. Mercedes, eu gosto de gente prática. Sim, eu vendi sua informação para seu filho. Sim, eu forneci os serviços do Dr. Lacerda. E sim, eu fiz o mesmo com outras famílias. Meu coração batia forte, mas continuei. Quantas outras famílias? Nos últimos 2 anos, talvez 8 ou 10. É um negócio muito lucrativo. Como funciona exatamente? Roberto se inclinou para a frente, claramente orgulhoso de sua operação. Simples. Eu identifico viúvas mais velhas com economias significativas. Eu vendo a informação para filhos necessitados ou para golpistas externos. Eles cuidam da parte legal com documentos falsos.
Eu fico com uma comissão de 30%. E você nunca se preocupou com as consequências? A expressão de Roberto mudou subitamente. Que consequências? Essas velhas vão morrer de qualquer forma. Pelo menos assim o dinheiro delas vai para alguém que pode usá-lo, mesmo quando isso significa deixar as mães na rua. Mercedes, a vida é dura. Algumas pessoas são predadoras, outras são presas. Eu simplesmente facilito o processo natural. Era exatamente o que precisávamos, mas então Roberto percebeu algo. Sabe de uma coisa? Mercedes? Acho estranho uma mulher mais velha vir sozinha chantagear alguém tão tarde da noite. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez você não tenha vindo aqui para fazer um acordo. Talvez você tenha vindo aqui para obter uma confissão. Roberto se levantou lentamente e caminhou em direção à porta do escritório. Ele a trancou. E se for esse o caso, Mercedes, temo que você cometeu um erro fatal. Roberto Silva se virou para mim com uma expressão que me fez compreender que eu estava em grave perigo. Sabe o que mais me incomoda em pessoas como você, Mercedes? Ele disse, caminhando lentamente ao redor de sua escrivaninha. Que nunca conseguem deixar as coisas quietas. Você recuperou sua casa, recuperou seu dinheiro. Deveria ter ficado agradecida e calada. Roberto, eu não sei do que você está falando. Não minta para mim! Ele gritou de repente. Diego me contou tudo. Como você foi investigar? Como o convenceu a me trair? Como planejaram essa pequena armadilha? Meu coração parou. Diego te disse? Diego está há 6 meses trabalhando para mim nisso, Mercedes. Você acha que ele trairia um negócio que lhe dá mais dinheiro em 1 mês do que seu salário em 1 ano? A traição me atingiu como um tapa. Diego nunca havia sido um funcionário arrependido. Ele era parte da rede desde o início. Tudo foi uma encenação, continuou Roberto. Os documentos que ele te mostrou, a história sobre a consciência culpada dele, tudo projetado para você vir aqui esta noite sozinha, acreditando que tinha o controle da situação. Eu me dirigi à porta, mas Roberto bloqueou meu caminho. Aonde você vai, Mercedes? A conversa mal começou. A polícia sabe onde estou. Menti. Se eu não voltar? A polícia acredita que você está na casa da sua irmã, assustada e escondida, porque foi isso que Diego lhes disse que havíamos concordado. Roberto abriu uma gaveta de sua escrivaninha e tirou algo que me fez tremer. Uma seringa. Você sabe o que é isso, Mercedes? É uma dose letal de morfina. No negócio funerário temos acesso a muitas substâncias interessantes. Roberto, por favor. Você vai ter um ataque cardíaco, Mercedes, aqui no meu escritório. Depois da terrível revelação de que seu filho te traiu. Uma morte muito trágica, mas completamente natural para uma mulher da sua idade sob tanto estresse emocional. Ele se aproximou de mim lentamente. E quando encontrarem seu corpo amanhã de manhã, eu serei o diretor compassivo que tentou te consolar em seus últimos momentos. Mas Roberto havia cometido um erro que lhe custaria tudo. Roberto, eu disse surpresa com a calma da minha voz. Há algo que você não sabe. O quê? Que eu nunca confiei completamente em Diego. Sua expressão mudou ligeiramente. O que você quer dizer? Quero dizer que quando o Dr. Matos e eu planejamos isso, decidimos ter um plano de apoio, você está mentindo? Estou mentindo. Então, por que estou ouvindo sirenes? Roberto ficou imóvel. De fato, à distância, ouviam-se sirenes de polícia se aproximando rapidamente. Impossível, Diego. Diego te disse o que nós queríamos que ele te dissesse, mas a polícia tem escutado toda esta conversa através de um microfone que eu estou usando. Roberto olhou freneticamente para minhas roupas, procurando o dispositivo. E sabe de mais uma coisa, Roberto? Diego está trabalhando conosco, mas não como você pensava. A porta do escritório explodiu para dentro. 5 policiais armados entraram, apontando diretamente para Roberto. Roberto Silva está preso por extorsão, fraude, conspiração e ameaças de morte. Roberto deixou a seringa cair, suas mãos tremendo.
Isso é impossível. Diego me disse. Diego me disse exatamente o que você precisava ouvir. Eu disse enquanto os policiais o algemavam, incluindo a confissão completa da sua operação. O sargento Menezes se aproximou de mim. A senhora está bem, senhora Vaz. Estou bem, mas há algo mais que precisam saber. Enquanto levavam Roberto algemado, eu gritei. Espero que tenha valido a pena trair todas essas mães por dinheiro. 1 hora depois, na delegacia, o doutor Matos me explicou como haviam coordenado realmente a operação. Mercedes. Desde o momento em que Diego nos contatou, soubemos que poderia ser uma armadilha. Por isso, instalamos um sistema de monitoramento duplo. Diego usava um microfone, mas a senhora também. E se Diego realmente tivesse sido parte da rede? Ele era. Mas há 3 meses prendemos o irmão dele por tráfico de drogas. Oferecemos um acordo, nos ajudar a pegar Roberto Silva em troca de reduzir as acusações contra o irmão dele. Tudo foi encenação. Não tudo. Roberto realmente tinha uma rede de golpes. Sim, ele vendeu informações de pelo menos 12 famílias, e sim, ele estava disposto a matá-la para proteger sua operação. Naquela noite, enquanto os detetives revistavam o escritório de Roberto, encontraram algo que ninguém esperava. Um arquivo completo de todas as suas vítimas, incluindo valores roubados, porcentagens de lucro e planos futuros. Entre os planos futuros estavam os nomes da minha irmã Esperança e de 4 vizinhas mais. Roberto Silva havia estado planejando expandir sua operação para todo o nosso bairro. Mas havia algo mais naqueles arquivos, algo que mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre meu próprio filho. Nos arquivos de Roberto Silva, encontraram algo que me partiu o coração de uma maneira que eu não esperava. E-mails entre Roberto e Alexandre que datavam de 8 meses antes da morte de Eduardo. Senhora Vaz, me disse o detetive encarregado do caso. A senhora estaria disposta a revisar esta correspondência. Poderia nos ajudar a entender a cronologia completa da fraude. Na delegacia, lendo aqueles e-mails em uma tela de computador, descobri a verdade completa sobre a traição do meu filho. O primeiro e-mail era de Roberto para Alexandre. Notei que seu pai está muito doente. Quando chegar o momento, eu poderia te ajudar com certos arranjos legais. Tenho experiência em casos similares. A resposta de Alexandre me deixou sem palavras. Que tipo de arranjos? Minha mãe vai herdar tudo. E, francamente, não acho que seja justo. Eu sou quem vai arcar com as dívidas da família. Dívidas da família? Do que ele estava falando? O detetive me mostrou documentos adicionais. Seu filho estava pedindo empréstimos usando a casa de vocês como garantia para cobrir suas dívidas de jogo. Eduardo sabia disso? Aparentemente sim. Foi por isso que ele fez o testamento verdadeiro em outubro. Ele havia descoberto que Alexandre havia falsificado sua assinatura em vários documentos bancários. Tudo começou a fazer sentido. Eduardo não havia feito o testamento porque suspeitava de uma fraude futura. Ele o havia feito porque já sabia que Alexandre o estava roubando. Os e-mails continuaram por meses. Roberto vinha aconselhando Alexandre sobre como lidar com a situação após a morte de Eduardo. Inclusive, havia sugerido esperar até depois do funeral para minimizar o trauma emocional. O último e-mail, enviado 2 dias antes do funeral, era o mais assustador. Alexandre, tudo está pronto. O Dr. Lacerda vai à sua casa na sexta-feira de manhã. Os documentos parecem completamente legítimos. Assim que sua mãe assinar a transferência de propriedade, o dinheiro que você deve estará coberto e você receberá uma propriedade livre de dívidas. Sua mãe vai ter que encontrar outro lugar para morar, mas na idade dela, provavelmente prefere algo menor de qualquer forma. Fiquei olhando para a tela por vários minutos, processando o cálculo frio por trás de cada palavra. Há mais alguma coisa? Perguntei ao detetive. Sim, os registros financeiros mostram que seu filho havia acumulado dívidas de jogo de mais de R$120 mil. Ele havia colocado a casa de vocês como garantia em múltiplos empréstimos, sem autorização. Isso significa que...
Que se a senhora não tivesse encontrado uma maneira de pagar essas dívidas, vocês teriam perdido a casa de qualquer forma. Quando o senhor Silva fosse preso, o plano dele era fazer com que a senhora pagasse as dívidas do seu filho sem sequer saber. 2 anos depois, estou sentada no meu jardim, tomando café e lendo o jornal. A manchete principal diz: Rede de golpes contra idosos desmantelada. 12 presos em operação regional. Roberto Silva foi sentenciado a 12 anos de prisão por fraude, extorsão, ameaças de morte e conspiração. O falso Dr. Lacerda acabou sendo um ator chamado Miguel Contreras, que recebeu 5 anos por sua participação. Diego Costa testemunhou como testemunha protegida e recebeu 2 anos de liberdade condicional em troca de sua cooperação. Alexandre foi sentenciado a 4 anos de prisão por fraude, falsificação de documentos e uso não autorizado de propriedade familiar como garantia. Patrícia testemunhou contra ele para obter imunidade, revelando que havia documentado todos os planos de Alexandre como seguro pessoal, caso as coisas dessem errado. Nunca mais voltei a falar com Alexandre. Após o julgamento, comecei a dar palestras locais sobre proteção financeira para idosos. Comecei no centro comunitário do meu bairro, depois em outros bairros, expandindo gradualmente para cidades vizinhas. Eu não me tornei uma palestrante nacional da noite para o dia. Foi um processo lento de 2 anos, construindo credibilidade, compartilhando experiências, aprendendo com outras mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Esperança e Carlos se mudaram para a casa ao lado, depois que Carlos se aposentou. Dona Dalva confrontou seu filho Roberto sobre seus problemas de jogo. Ele finalmente procurou ajuda profissional e agora trabalha na construção, frequentando regularmente reuniões de jogadores anônimos. No mês passado, recebi uma carta da prisão. Era de Alexandre. Mãe, eu sei que não tenho o direito de esperar seu perdão depois de tudo que fiz. Durante estes 2 anos na prisão, tive muito tempo para pensar sobre minhas decisões e o dano que causei. Quero que saiba que entendo completamente por que você não me visitou, nem respondeu minhas cartas anteriores. Traí sua confiança da maneira mais cruel possível, transformando sua dor pela perda do pai em minha oportunidade para roubar você. Não estou escrevendo para pedir perdão, porque sei que não o mereço. Estou escrevendo para dizer que comecei um programa de reabilitação para vício em jogo aqui na prisão. Também estou trabalhando com um conselheiro para entender como pude me tornar uma pessoa capaz de machucar tanto a pessoa que mais me amava. Quando sair daqui, não vou te procurar nem pressionar para que me aceite de volta em sua vida. Mas quero que saiba que todos os dias trabalho para me tornar alguém que honre a educação e o amor que você me deu. Mesmo que já seja tarde demais para reparar o que quebrei. Com amor e arrependimento sincero, seu filho Alexandre. Li a carta 3 vezes. Depois a guardei em uma caixa junto com as cartas de Eduardo e os artigos de jornal sobre o caso. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Mas pela primeira vez em 2 anos, a carta não me deixou com raiva. Me deixou triste. Triste pelo filho que ele poderia ter sido e pelo relacionamento que nunca poderemos recuperar. Mas já não é essa tristeza que define minha vida. Agora tenho algo diferente. Propósito. Toda semana recebo cartas de mulheres que leram sobre o meu caso ou assistiram às minhas palestras. Mulheres que reconheceram padrões de abuso financeiro em suas próprias famílias. Mulheres que encontraram a coragem para confrontar filhos manipuladores ou para procurar ajuda legal. Na semana que vem, vou dar uma palestra em Curitiba. 50 mulheres mais velhas vão ouvir minha história e vão aprender a se proteger. Toda noite, antes de dormir, eu falo com Eduardo. Meu amor, eu digo ao retrato na minha mesinha de cabeceira. Obrigada por aquele último presente. Não só o testamento verdadeiro, mas a força para descobrir quem eu sou realmente quando tudo desmorona ao meu redor. Porque acontece que minha vingança não foi mandar Alexandre para a cadeia, nem sequer expor a rede de Roberto Silva. Minha vingança foi descobrir que Mercedes Vaz, não a mãe de alguém, não a viúva de alguém, mas Mercedes, é uma mulher mais forte, mais inteligente e mais valiosa do que jamais imaginei.
E essa é uma lição que vai durar a vida toda.